Sejam bem-vindos ao meu vídeo 43, a grande, que será a nova crise do Lehman Brothers em 2023. Portanto, a Evergrande tem neste momento uma dívida de 31,7 bilhões de US dólares. E depois vamos falar de outro tema, que neste momento, qual será a ação que está a um preço que neste momento está a descer, mas que pode, a qualquer momento, pode subir muito rapidamente. E também, ao mesmo tempo, está a dar bons dividendos. O que é que são dividendos? É trimestralmente nós conseguimos ir buscar a uma ação dividendos 3 em 3 meses e que nos estão a dar dinheiro para a nosso bolso. Para além disso, esta empresa também vai comprar outra empresa nos Estados Unidos ligada à mesma área e, portanto, fiquem atentos até ao fim do vídeo e estes são os temas do nosso vídeo para esta semana. Agora perguntam vocês como a curva de rendimento está invertida e pode sinalizar que estamos a caminho para uma crise. Está a curva, como vocês podem ver, portanto ela tem estado a baixar nos 10 anos, agora subiu um pequeno ligeiramente, portanto estamos aqui na volta dos 4,17%, portanto muito inferior à inflação que neste momento estamos a ter. E o que é que isto quer dizer em termos dos títulos dos governos e em termos do rendimento dos 10 anos versus o gráfico de rendimento para os 2 anos. E se formos ver em termos do gráfico para os tais 2 anos, neste caso, portanto, são fatores, portanto, ter uma crise, portanto, são fatores problemáticos de acontecer. Se for a 2 anos, os investidores estão muito mais confiantes no espaço de 2 anos, tanto que é um espaço muito mais curto que os 10 anos, possa ter uma rentabilidade muito maior. E como vocês podem ver, estamos com 4,986%. Portanto, a rentabilidade a 2 anos é muito superior à rentabilidade aos 10 anos. E o que é que isto quer dizer propriamente em termos da curva de rendimento? O título de mais prazo tem um rendimento inferior do que obrigações, neste caso, do short term. Portanto, são instrumentos de dívida e tem sido um indicador confiável de que estamos a caminhar para uma recessão. E isso, neste caso, um sinal de aviso a ser cuidado e baseado em negociações e posições tomadas por grandes investidores. Pergunto a vocês qual é a perspectiva do mercado para este caso. E então queria-vos mostrar, em termos de gráfico, para o Treasury Constant minus 3 months Treasury do Constant Maturity. E o que é que isto quer dizer em termos do rendimento do Tesouro de 10 anos e a 13 meses? Portanto, está a menos 0,88% em comparação com menos 0,81% no dia de mercado, tanto anterior. Portanto, em termos de 0,17 no ano passado, isto é inferior, neste caso, 1,16%. Portanto, o spread de rendimento do Tesouro dos 10 anos a 3 meses é a diferença entre a taxa do Tesouro de 10 anos e a taxa de Tesouro de 3 meses. Se voltarmos, portanto, à década dos anos 50, vamos ver que a inversão da curva de juros tem uma precisão incrível no que diz respeito ao seu poder preditivo. Portanto, está quase a bater nos 1000. Portanto, houve um tempo em meados das décadas 60 onde tínhamos uma curva inferior e não tínhamos recessão, mas o PIB nominal caiu muito significativamente nesta altura e nunca tivemos uma recessão sem uma inversão, neste caso, da curva, como vocês estão a ver nesta curva. E se olharmos para qualquer indicador mais preciso, que a inversão da curva seja assim. Portanto, pergunto a vocês porque é que é esse o melhor indicador neste caso. Para mim, acho que é por causa destes especialistas financeiros que controlam bilhões e trilhões de dólares americanos e de euros. Portanto, neste caso, a versão euro-dólar americano tem informações privilegiadas e não são informações, neste caso, ilegais, mas têm acesso a detalhes que não podemos obter. Portanto, nem a RTP, nem a SIC, nem a TV, nem os jornais têm estas informações e até muitos dos fundos de pensões, até muito na parte dos banqueiros conhecidos como o Jamie Dimon, do JP Morgan, Jane Fraser do Citibank, ou neste caso Goldman Sachs, HSBC, BNP Paribas, o Bank of China,
só para dar exemplo dos maiores bancos do mundo. Tanto esta inversão da curva naquela altura, como vocês estão aqui a ver no gráfico número 3, se olharmos na altura do Covid, a curva inverteu-se, neste caso em 2019. A curva inverteu-se, aqui neste ponto, inverteu-se novamente em 2020 e agora estamos em 2023 e a curva está outra vez invertida e está a passar na parte negativa. No caso da inversão, tem a sua máxima nos últimos, neste caso, 3 meses. E perguntam a vocês em que mês é que aconteceu isto. Portanto, foi o mês de agosto de 2019, como vocês estão aqui a ver. Portanto, julho e agosto. Portanto, foi o mês crítico onde houve esta inversão. E eu sempre pensei que a curva se inverteu por causa do mercado do repo market, não é mais que a transação financeira, em que uma parte se vende um ativo para outra parte com uma promessa de recomprar o ativo em uma data posterior, neste caso à pré-fixada. Portanto, neste caso, ele disparou, mas na verdade, se pensarmos bem, o repo market disparou em 17 de setembro. Temos a inversão máxima da curva. Portanto, os senhores importantes, assim que souberam que ia haver um Covid, começaram a comprar títulos de tesouro, portanto, a 10 como a 30 anos, e isto criou muito mais procura no mercado, mas quando o preço sobe dos últimos títulos, o rendimento, neste caso é o yield, começa a descer. E combinando isto com o Fed, que é o Banco Central americano, na inversão da curva, e é por causa disto que a curva de rendimentos, o yield curve, inverte. E pergunto a vocês, a curva está a inverter porque está prestes, neste caso, a explodir uma crise na China. Isto tudo é porque vamos ter uma terceira possibilidade de haver uma terceira guerra mundial, neste caso Taiwan, China versus Estados Unidos, e perguntam vocês, é porque o mercado imobiliário, tanto dos escritórios como dos centros comerciais, vai começar uma crise na parte dos bancos regionais e, neste caso, internacionais, em que pode ter um risco sistémico com o sistema, neste caso, o euro e o dólar. Ninguém sabe nada neste momento o que é que está a acontecer, mas, neste caso, podemos garantir que o Warren Buffett, o Ray Dalio e o George Soros sabem o que é que está a acontecer e, como resultado, o que é que estão a fazer? Estão a comprar na fase da curva invertida de rendimentos do yield curve. 3 resultados possíveis. E quais são? Pergunto a vocês. Ponto número 1, neste caso, ou a curva vai permanecer invertida para sempre, o que tem 0% de probabilidades, ou será, neste caso, desinvertida a curva ou acentuada pela extremidade do longo prazo, e subir ou pela extremidade curta, descer para a direita. E então, se no prazo mais longo as coisas vão bem, então é porque temos uma descida, neste caso suave, como vocês podem ver no gráfico. O que significa que Jerome Powell, presidente do Fed e do Banco Central americano, e a Christine Lagarde, do Banco Central Europeu, está a fazer tudo certo. Assim, a economia está a bombar e a crescer, e então a curva de rendimento ou o yield curve e torna-se mais íngreme, como normalmente aconteceria. Mas isto torna a yield, portanto, a curva há 10 anos, com rendimento 6 ou 7 ou 8%. E depois temos, neste caso, a terceira hipótese, que é a possibilidade ou o cenário em que a inclinação aumenta porque o Banco Central americano, ou o Fed, que é o Fed neste caso, e o Banco Central Europeu, o BCE, deixa a curva descendo as taxas de juros. Isto só vai acontecer em situação de crise, portanto a questão coloca-se se voltarmos aos anos 50, quantas vezes é que a curva de rendimento não foi invertida? Pergunto a vocês, como resultado, ter um final de rendimento muito bom, ou seja, um aumento de inclinação. Portanto, aconteceu, se formos ver, 0 vezes. Isso mesmo, portanto, são 0 vezes que aconteceu isto. Portanto, assim, não há certezas, mas apenas probabilidades. Mas temos uma probabilidade muito elevada que a curva de rendimento a inverter neste momento para cima será o resultado, quer o Fed, quer que baixem as taxas de juros, e que tipo de ambiente económico temos de ter para que o BCE e, neste caso, o Fed baixem as taxas de juros 5,5%, diretamente para 4, 3, 2 ou talvez mesmo voltar para o zero, como vimos durante o Covid. Isto vai exigir um tipo de crise muito profunda e criaria um tipo de Big Reset económico 2.0, em que, devido à dívida brutal dos governos, em que a dívida cresce até que não possa mais ser paga, e esta será uma das hipóteses. Vou-vos dar um exemplo muito prático do yield
para os 10 anos, vocês vão ver que, dando o exemplo, se nós vimos o juro dos títulos de Tesouro na curva de rendimento para o prazo, neste caso dos 10 anos, temos um juro que é 4,658. Como vocês podem ver aqui, 4,681. Vamos com os títulos de Tesouro. Neste caso, temos um juro que de 5,039%, portanto, um juro muito mais elevado, e, portanto, neste caso, o gráfico da curva de rendimentos a 2 anos, neste momento, está mais alto do que a curva de rendimento a 10 anos. Se observarmos a curva que está mais para cima novamente, é aqui que temos de ter mais atenção ao que pode estar a acontecer. Portanto, a curva de rendimento é muito precisa no que diz respeito à sua capacidade de prever uma recessão. Podemos dar o exemplo do marido da Nancy Pelosi, que vendeu grande parte das suas ações em janeiro de 2020, na altura do Covid, e comprou títulos de tesouro. E, portanto, nos títulos de tesouro seremos pagos de volta com pouco risco envolvido e, além disso, teremos uma valorização de capital, assumindo que o Fed, que é o Banco Central Americano, e o BCE, o Banco Central Europeu, vai reduzir as taxas de juros. Agora pergunto a vocês, como a curva de rendimento está invertida ao mesmo tempo, temos de observar, neste caso, a economia chinesa. Se porque é que a curva de rendimento está invertida, pergunto a vocês, a resposta é por causa da economia chinesa. A maior probabilidade é o que está a concretizar. Lembramos que a narrativa que é a dominante é que a reabertura da China será de um grande boom da economia chinesa, em que vamos entrar nesta nova onda de crescimento económico, como vocês estavam a prever. Mas realmente aconteceu que a China reabriu depois do Covid-19, vimos a economia chinesa cair abruptamente. Logicamente, esta queda da economia chinesa não é só o setor imobiliário, é também o setor da indústria, em que, na maioria das grandes cidades chinesas, os preços das casas caíram 9% só no mês de julho, apenas, e não são números de um ano, mas sim números de um mês. Mês após mês têm caído os preços das casas na China, numa economia chinesa em que 30% do PIB, vejam bem, vem do setor do imobiliário, em que 70% da riqueza chinesa está concentrada no setor imobiliário, e então temos empresas como Evergrande, que é o grupo Evergrande, que pediram emprestado bilhões e bilhões de US dólares no exterior da China. Na totalidade, haveria, neste caso, trilhões de dólares em dívidas dominadas que foram emprestadas por bancos fora da China. Para vocês, porque é que isto é assim tão importante? Porque esses bancos que fizeram os empréstimos estão no sistema euro-dólar. Portanto, o sistema euro-dólar e a rede dos bancos fora da Europa, neste caso offshores, que criam maior parte da liquidez em dólares para a economia global.